Irmãos, estou muito feliz de que o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Eu sempre digo que toda vez que eu vejo um adesivo, uma camiseta, um poste, Deus é fiel, isso me incomoda. Porque a fidelidade de Deus não necessita de nenhuma afirmação. Deus simplesmente é isso. Quando nós afirmamos a fidelidade de Deus, a impressão é que nós queremos provar a fidelidade dele, como uma espécie de esconderijo da nossa. Então nós afirmamos algo sobre Deus, porque Deus é imutável. Então nós nos escondemos atrás dessa afirmação. Os adesivos dos nossos carros deveriam falar sobre a nossa resposta em relação a isso. Então a afirmação Deus é fiel é verdadeira. A pergunta é: e você é fiel? Porque pode acontecer qualquer coisa sobre a face da terra, Deus não deixará de ser fiel. Não é preciso colocar isso no adesivo de um carro. Agora, você é fiel? É uma pergunta que merece ser respondida. Por que Deus vai deixar de te amar? Sim ou não? Agora, você pode deixar de amá-lo? Sim. Deus vai te abandonar? Sim ou não? Mas você pode abandoná-lo? Entende como as nossas projeções, elas são equivocadas. Na verdade, a nossa religião é equivocada, porque ela nos ensina a sempre estarmos transferindo a responsabilidade. Isso tem me preocupado, isso tem me incomodado muito nos últimos dias a respeito da igreja. Porque nós temos dois tipos de subterfúgios que nós utilizamos para nos esconder da realidade. Uma é fazendo afirmações acerca do caráter de Deus, como essas ou outras que eu acabei de dar o exemplo. Então nós nos escondemos atrás disso. Deus é fiel, Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é muito bom, Deus é misericordioso. E você é misericordioso quando alguém falha com você? Quando alguém peca contra você? Quando alguém te fere? Deus é perdão. Oh, saudade de tomar um tereré assim. E você perdoa as pessoas que te ofendem? Entende isso? O outro subterfúgio é quando nós anunciamos as fraquezas das pessoas e transferimos a responsabilidade dos nossos erros para alguém que de alguma maneira contribuiu para aquilo que nós fizéssemos. E ao invés de assumirmos a responsabilidade, o lugar central da nossa própria vida, nós tentamos nos colocar numa posição de vítimas eternas. E porque nós não lidamos de frente com aquilo que realmente somos, nós permanecemos isso que somos eternamente. Então, irmãos, eu queria fazer um pacto com vocês, por uma igreja mais verdadeira e menos falsificada. Por uma igreja até que talvez com menos poder, mas que com mais realidade. Com uma igreja talvez até menos santa, mas mais transparente. Por uma igreja assim, sabe, querido, em que talvez tenham mais pessoas imperfeitas do que perfeitas. Porém,
que estão em processo de transformação. A igreja evangélica, irmãos, ela me assusta, ela continua me assustando, ela continua me enojando. Desculpe a palavra tão pesada, porque esse é um ambiente em que muitos de nós e muitos irmãos estão aprendendo a andar de máscaras. Se o evangelho é a única mensagem que pode arrancar as máscaras e mostrar para você quem você é de verdade, e a partir de você reconhecer isso, o próprio evangelho que te mostrou te transforma. É por isso que na igreja se reúnem tantas pessoas que carecem de transformação. Não é porque o poder de Deus parou de agir, é porque as nossas máscaras o estão impedindo de fazer aquilo que Ele gera, aquilo que Ele existe para fazer. Qual é o meu pacto para você? Eu quero te convidar para nós fazermos um pacto. Tire sua máscara. De uma vez por todas, tire a sua máscara. Pare de fingir ser um homem de oração, se você não é. Enquanto você fingir, você não será. Pare de fingir ter uma santidade que você não tem, porque enquanto você fingir, você não terá. Não finja que você é um super crente cheio de superpoderes, enquanto você ainda lida com pecados infantis, mas que você esconde das pessoas que estão ao seu redor, porque você tem medo que elas saibam quem você é de verdade. Por favor, irmãos, já passou o tempo de nós sermos como crianças. Se é isso que você é, assuma, admita, porque só assim o evangelho te transformará de uma vez por todas. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Então? Hã? Vocês estão meio desanimados, irmão? O que está acontecendo? Está acontecendo, macho velho? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso de número 34. Hoje eu tô, ô Josa, hoje eu tô igual o guia dourado. Se vocês estiverem meio desanimados, eu vou falar nada, vou pregar nada. No verso 34, a escritura diz assim, capítulo 22 de Mateus: Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o testar: Mestre,
Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso não vou nem dizer que isso é uma pregação, viu, irmãos? Isso é só uma conversa que nós vamos ter aqui. Então não podemos classificar isso dentro de pregação. Então, se de repente você tem a expectativa de ouvir uma pregação hoje, não é exatamente isso que vai acontecer. Mas eu quero compartilhar, repartir com vocês algumas coisas que eu venho pensando sobre isso há alguns dias. Sobre a importância de nós compreendermos o amor. Jesus, ele está aqui já às vésperas da cruz. Então, muitas das coisas que nos impressionam, que nos assustam, que nos assombram, já haviam acontecido no ministério de Jesus. Coisas como enfermos serem curados, sabe, como homem ressuscitar, coisas como Jesus cumprir várias profecias que estavam escritas, coisas desse sentido já haviam acontecido. E fato é que por aquilo que Jesus havia feito e por aquilo que Jesus havia demonstrado ser até agora, isso estava impressionando os saduceus. Jesus estava impressionando um tipo de religiosos. Vou descer aqui. Então, o que acontece? Milagres, sobrenatural, ensinos poderosos, repartiu o pão, multiplicou o pão. Pedro pescou peixe, tinha uma moeda dentro da boca do peixe, ele pagou o imposto. Coisas impressionantes já haviam acontecido aqui. E o fato é que havia uma multidão impressionada com Jesus e com os seus feitos. Alguns, inclusive, já haviam percebido a identidade de Jesus como um homem diferente de todos os outros homens. E o texto que nos encontramos é um texto chamado de preparatório para a cruz, onde Jesus ele é interrogado por um mestre, alguém de um alto prestígio entre os líderes religiosos, e ele é questionado a respeito dos mandamentos. Ele é questionado a respeito da forma como ele, esse homem que estava impressionando, interpretava a lei. Então, na verdade, o que é que esse mestre questiona Jesus, está interessado em saber, não é na lei, mas é em como Jesus enxerga a lei. Estamos juntos? Irmãos, estamos juntos, queridos? Então, o que acontece? Jesus dá uma resposta. Qual é o grande mandamento? O maior mandamento. Então Jesus responde: o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse é o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. O segundo grande mandamento é semelhante a este, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dando uma resposta, ok?
Para quem que Jesus está dando uma resposta? Para quem? Irmãos, para quem? Para os saduceus? Sim ou não? Não. Jesus está dando uma resposta para um mestre da lei, fariseu, não saduceu. Porque os saduceus já estavam impressionados com a autoridade de Jesus. Os fariseus é quem não se deixavam convencer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa é a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês. Quem eram os fariseus? Os que não deixavam o seu braço torcer pelo ensino de Jesus. Quem eram esse partido religioso em Israel? Os fariseus eram a escola rabínica que mais se parecia com os ensinos de Jesus. 90% no mínimo das coisas que Jesus ensinava, os fariseus concordavam. Há inclusive, Glaico, alguns estudiosos que ousam até a dizer que Jesus, na sua formação escolar, estudou em escolas rabínicas de linhagem farisaica. Inclusive, alguns dizem que Jesus se formou fariseu. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, para não confundir sua mente. Eu quero ser simples e objetivo. O fato é que o que impedia os fariseus de crerem e se renderem a Jesus não era um problema doutrinário, era um problema de vaidade, de ego, porque Jesus possuía uma autoridade no ensino que eles não tinham. Isso se parece com os nossos dias, porque a maior parte de nós não tem dificuldade com o que alguém nos fala, mas tem dificuldade com o ego que é ferido quando alguém nos fala. O problema dos fariseus não estava em Jesus ensinar o que Jesus ensinava, mas na autoridade, na ousadia, vamos dizer assim, na cara de pau que Jesus tinha de falar o que eles acreditavam, mas não podiam falar, porque a vida que eles tinham removia deles a autoridade e o direito de dizer o que Jesus dizia. E como Jesus tinha sobre eles e sobre todos o direito de dizer o que dizia, por causa de quem Jesus era, e não por causa do que Jesus falava, isso incomodava eles. E mesmo Jesus tendo uma fé muito semelhante à fé que eles tinham, eles rejeitavam Jesus e não se rendiam ao Senhor por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho. Irmãos, a maior parte de nós tem problemas de relacionamento, não é com pessoas que nós pensamos diferente, é com pessoas que nós pensamos parecido, porque os nossos problemas de relacionamento não é por causa de convicções, é por causa do nosso orgulho. Vamos apertar essa corda um pouco, senão, vamos arrochar um pouquinho, senão. Briga entre marido e mulher. Os dois sabem exatamente onde o outro está correto. A briga só vai além por causa do nosso orgulho ferido. Eu vou dizer uma outra coisa para você. Muitas vezes uma briga que permanece nem era para ter começado. Ela vai durando porque você começa numa espécie de brincadeira e logo depois seu orgulho é ferido, e ao invés de falar eu estava só brincando,
como o seu orgulho foi ferido no meio da brincadeira, você se mantém duro. Você bate o pé e fala: nem sabia ela que eu estava só brincando, já me atacou desse jeito, agora eu vou até o fim. Como é o nome disso? Vaidade, orgulho. A nossa dificuldade de relacionamento não é pelas nossas convicções, é por causa do nosso orgulho ferido. E muitas vezes nós estamos discutindo, não é por causa do que você falou, é por causa do jeito como você falou. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por que você está fazendo isso? Você está errada. Por que você está fazendo isso? Você está errada. Qual foi a diferença do que eu disse? Só a forma de falar. Por que a forma de falar incomoda mais do que o que eu falei? Porque todos nós aqui nos movemos pelo orgulho e não pelas convicções. Sabe quem ensinou a gente a ser assim? A sociedade. Só que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós nos movemos por princípios corretos, mas dentro de uma formatação mundana. Porque o mais importante para nós deveria ser, no ápice de uma discussão, você ser tão maduro de conseguir discernir que, apesar da forma equivocada, o que aquela pessoa pode estar falando para você é uma grande verdade que vai te libertar para sempre. Mas você fica ofendido por causa do jeito que ela está falando e não consegue receber o ensino da autoridade do que ela está falando, porque talvez ela não seja uma pessoa perfeita e não sabe como tratar na etiqueta alguém que está se movendo inadequadamente. Porque a maior parte de nós se coloca na posição de vítima, estando errado, por causa da forma do que está certo nos repreender. Como é o nome disso? Orgulho, vaidade, infantilidade. Estou ensinando uma coisa poderosa para você. Seja livre do seu orgulho. Sabe por quê? Provérbios diz mais de uma centena de vezes que aquele que é repreendido, aquele que ouve uma repreensão, aquele que ouve uma verdade e aceita, ele cresce, ele se desenvolve, ele se torna sábio, ele se torna próspero, ele se torna rico. Mas aquele que rejeita a correção, aquele que endurece a cerviz, aquele que combate a exortação, esse empobrece. Esse se torna alguém inculto, alguém sem sabedoria, alguém sem conhecimento. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Você chega lá no seu trabalho, você chega atrasado todo dia, você vive se atrasando, seu patrão nunca falou nada. Um belo dia você chega atrasado, ele fala: ô fulano, larga de ser irresponsável, rapaz. Você chega atrasado aqui todo dia, toma vergonha na sua cara. Aí ele não podia ter falado assim comigo, porque mesmo que eu chegue atrasado, ele não tem o direito de me humilhar. Irmãos, por favor, vamos amadurecer, porque você é um irresponsável. Então, se o que você é irresponsável, curve sua cabeça, se coloque numa posição de humildade, reconheça as suas falhas, peça perdão ao seu patrão
e se comprometa com Ele de que isso não acontecerá mais, e que se acontecer, Ele tem todo o direito de esfregar isso na sua cara mesmo. Porque, irmãos, isso aqui é uma igreja, não é uma creche não. Isso aqui não é berçário não, isso aqui é igreja. Nós parece que transformamos a igreja num berçário. Só falta os pastores andar com uma madeira para dar na boca dos crentes, porque ninguém pode falar nada com ninguém. Ninguém pode chamar a atenção de ninguém. Por quê? Porque nós somos corretos nos princípios, mas mundanos no formato. O mundo está operando dentro de nós. Nós estamos servindo ao Senhor baseados em uma formatação mundana. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis, que não vos amoldeis, que não se deixem sobre a mesma forma do mundo. Quantos ensinos há, por exemplo, no Novo Testamento, sobre como o servo ou o trabalhador deve honrar o seu patrão? Sobre ele se humilhar, sobre ele fazer as coisas que ele tem que fazer como se fosse o melhor possível, como se ele estivesse servindo ao Senhor. Irmãos, está se tornando insuportável liderar uma igreja, porque as pessoas só estão interessadas em saber quais são os direitos que elas têm. Ninguém está preocupado em saber quais são as minhas responsabilidades nisso. O que é que eu posso fazer para ajudar, para somar, para construir junto? Todo mundo está interessado nos seus direitos. E mesmo estando errado, nós não nos submetemos à correção dos outros que são maduros. Porque nós estamos aqui, tudo temos em comum, temos uma só mente, somos um só homem, mas lá no fundo, na minha vida, mando eu. Não venha falar desse jeito comigo, eu estou aqui porque eu quero. Esse é só o parênteses da mensagem, viu, irmãos? Porque você consegue entender o que eu estou falando aqui, sim ou não? Cara, os fariseus pensavam muito parecido com Jesus. O problema deles estava no ego, no orgulho. Quem você pensa que é? Eles falavam para Jesus. Jesus falou: eu sou o Senhor do sábado. Vai dizer que é Deus. Aí Jesus fala: eu não, vocês dizem. Então você é maior do que o sábado. Olha lá, gente, olha, está falando que Deus é o pai dele. Está falando que é filho de Deus. E o que Jesus era? Filho de Deus. E o que Jesus estava tentando fazer eles serem? Filhos de Deus. E eles acreditavam nisso? Sim. Qual era o problema deles? De orgulho. Porque Jesus fazia e falava o que eles não podiam fazer e falar. Cara, sua mulher olha para você, fala para você assim: cara, você não me honra, você não me respeita, você não me ajuda, você não trabalha junto comigo. Você acha que você chega em casa, tem que estar tudo pronto, do seu jeito, na sua hora. Você quer saber só de entrar para o seu quarto, dormir. Você não dá atenção para as crianças, você não me ajuda, você não conversa comigo. E aí você quer ser durão. Porque você se acha no direito, porque você trabalha, porque você traz o sustento para cá, porque você está cansado. Irmãos, o Brasil mudou. Deixa eu explicar uma coisa para você. A sociedade mudou completamente. Há 50 anos, 60 anos, 2019.
2019, né? Há 70 anos atrás, o Brasil era um país agrícola. Há 70 anos atrás, o Brasil ainda era um país agrícola. A maior parte das famílias veio de um contexto de zona rural. Lá o pessoal trabalha para chegar em casa cansado de noite. Hoje, 90% das profissões não dão a nós cansaço físico. Eu vou repetir, 90% das profissões não dão mais o cansaço físico no fim do dia do trabalho. Se você está cansado pela alma, mude de trabalho. Trabalhe com algo que não extingua de você a vida, porque se o seu trabalho está roubando de você a vida, isso não é trabalho, isso é uma outra coisa. Então se você chega em casa, você é um derrotado, um morto, você não pode brincar com seus filhos, você não pode fazer nada com a sua esposa, não pode ter meia hora de conversa, só quer ficar no celular, reconfigure a sua vida completamente e escute o que a pessoa mais preciosa do mundo está dizendo para você. Porque eu já estou começando a ver, por exemplo, aqui nessa comunidade, casamentos se desfacelarem por pessoas que se amam, por pessoas que concordam com os ideais de vida, mas só que não abrem mão do seu orgulho. O orgulho vai ser mais forte do que o amor. O orgulho vai ser mais forte do que a sua família. É sério isso, irmão? E aí depois você vai falar, congrega numa igreja que não tem religião. Só que você é o fariseu dos fariseus. Porque a marca principal de um fariseu é o orgulho. É fácil bater na igreja dos outros. Difícil é aceitar quando alguém mostra para você quem você é por dentro. Estamos juntos, irmãos? Quer ver que coisa gostosa? Preciso falar uma verdade para o Henrique. Vamos fazer uma, então já, né? Eu estava com saudade da igreja, já faz tempo que eu não faço essas coisas. Quem aqui tem coragem de falar um defeito que tem, para a gente usar como exemplo, um defeito real, não uma brincadeira? Quem aqui tem coragem de falar aqui para... Irmãos, ontem mesmo, eu indo buscar minha esposa, eu na moto ali, eu comecei a refletir, porque o meu não é só um defeito, né? Deus já tem falado comigo algumas coisas, principalmente de ser, uma delas, as principais, ser um homem controlador. Isso... Eu sou muito dentro da minha casa, comecei a reconhecer isso, comecei a orar muito sobre isso. E no caminho assim, até comecei a chorar, cara, eu comecei a lembrar de como eu tenho falhado com a minha esposa, como assim, nos últimos anos, como nosso casamento assim, eu comecei a enxergar as qualidades dela no dia a dia, né? E comecei a ver como eu sou ignorante, como eu sou arrogante dentro de casa, como... eu não valorizo aquilo que minha esposa faz para mim. Em tudo. E como eu não ajudo dentro de casa, às vezes como eu sou machista.
como eu não dou atenção para ela como eu deveria dar atenção. O que mais aqui? Eu ver se lembro mais alguma coisa aqui. Tá bom, né? Misericórdia. Vamos usar o Glaico como exemplo. É bom que a gente ficou com cardápio farto aqui agora. Imagina que eu vou repreender o Glaico. Eu vou repreender o Glaico. Agora eu estou falando do contexto de comunidade da fé, amém? Não estou falando mais das relações por aí. Estou falando da igreja, da família de Deus. Eu sou pastor do Glaico, vou repreender ele por causa dessas coisas que ele falou. E eu, na casa dele, um dia percebo que ele é alguém controlador, por exemplo, que é a primeira coisa que ele falou, na relação com a Alice e na forma dos cuidados da casa, ou alguma coisa semelhante a isso. E eu vou repreender o Glaico. Então, eu chego para o Glaico, vou falar: Glaico, preciso conversar com você. Aí ele fala: pode falar, pastorzão. Aí eu vou falar para ele: cara, seguinte, eu estava observando umas coisas e eu percebi, cara, que lá na sua casa você é muito controlador, você quer que a sua esposa faça as coisas tudo do seu jeito. O Glaicon vai responder. Inicialmente, estou começando uma conversa com ele para tentar fazer o quê? O que vocês acham que eu, como pastor do Glaicon, quero fazer ao iniciar uma conversa dessa com o Glaicon? O que vocês acham? Ajudar? Alguém pode falar outra coisa aí? Hã? Reflexão? Confronto? Alguém falou mais alguma coisa aqui? Repreender? Discipular. Discipular engloba isso tudo que a gente falou, né? Mas qual é o objetivo do discipulado? Crescimento, edificação. O que vai determinar a sequência dessa conversa que eu comecei? A resposta que o Glaicon vai dar, isso que eu falei. Então vamos imaginar um tipo de resposta. Primeira resposta: eu não sou isso não. Eu não sou isso não. Vocês estão entendendo errado. Não tem nada a ver isso aí que você está falando não, pastorzão. Minha mulher está ficando doida também se ela falar alguma coisa dessa para você. Ela é que é controladora, quer fazer as coisas tudo do jeito dela. A sequência dessa conversa certamente vai ter pontos desagradáveis. Sim ou não? Se a resposta do Glaico for tipo assim: sério mesmo, pastor? Onde que eu sou controlador? Você pode me ajudar? Você pode me mostrar isso, porque eu não consigo enxergar isso. Qual vai ser o andamento dessa conversa? Vai ser mais agradável, não vai? Sim ou não? Então, a nossa dificuldade não está no que normalmente as pessoas falam com a gente. A nossa dificuldade normalmente está na resposta que nós damos àquilo que as pessoas nos dão. Por quê? Se uma pessoa chega para você, seu patrão, aquele primeiro exemplo: cara, você chega atrasado todo dia, você é um irresponsável. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Na próxima vez que você chegar atrasado, eu vou te mandar embora. Você responde: ô seu pé de boi, me perdoa, cara. Rapaz, eu tenho muita dificuldade em chegar no horário mesmo, cara. Me perdoa. Eu vou tentar melhorar, eu vou fazer qualquer coisa que eu tiver que fazer, rapaz. Vou comprar um despertador novo, vou arrumar algum jeito, cara. Me perdoa, eu tenho muita dificuldade. Não é só aqui não. Lá na igreja, minha mulher reclama disso. Como ele vai me enxergar? Vai ser diferente, não vai? Agora ele fala assim comigo: fala sério, se você não pensou nisso, qual é a resposta que eu daria? Você está pensando que você está falando com quem? Eu só trabalho aqui na sua empresa, mas eu sou um homem igual você. Você está achando que você tem direito de falar assim comigo? Cadê os homenzão aqui da igreja? Não é assim que você pensou? Por quê? Porque esse tipo de fala, desse jeito de falar, fere o quê? O nosso orgulho como homem.
Não é o nosso caráter, é o nosso orgulho, porque o nosso caráter é isso mesmo que ele falou. Mas mesmo tendo esse mau caráter, nós achamos que temos o direito de revidarmos aquela ofensa, que na verdade não deveria ser uma ofensa, porque tudo vai da posição em que eu me coloco na repreensão, em lugar de ofendido, ou em lugar de crescimento, de ser esticado pela repreensão. É fato que a forma de falar machuca, dói, mas não elimina de nós aquilo que nós precisamos aprender. Se você revida como um insensato, você está desperdiçando a chance de crescer. A pessoa que te ofendeu não muda nada. Muda para quem? Para você, que deixou de crescer e simplesmente desenvolveu um problema de relacionamento. Estamos juntos? Tem gente, irmão, que é tão ofendida que você não pode nem perguntar. Você pergunta uma coisa, a resposta dela já é de ofensa. Que horas são? Por que você quer saber o horário? Está achando que eu estou atrasado? Esse tipo de resposta, ele vai provocar o quê? O problema no relacionamento. Então tudo é uma questão de quê? De orgulho, de vaidade. Eu vou parar por aqui. Que horas são, pastor? O que eu quero concluir só para a gente encerrar esse assunto por hoje? Deixa para um outro dia a pregação. Você quer ser livre disso? Quantos aqui querem ser livres disso? Tire sua máscara. E quando alguém te repreender, se coloque no lugar de humildade e aceite a correção. Não revide. Não, como é que chama isso? Não rebata pela forma com que as pessoas estão falando. Aceite, ainda que seja necessário, talvez, falar sobre a forma equivocada, primeiro aceite, ouça, se submeta se você estiver errado, peça perdão. Irmãos, rapaz, mas que coisa rara que está sendo eu ver pessoas pedir perdão. Raro. Você chega para a pessoa, fala alguma coisa com ela, mostra para ela, ela fala, não, beleza, tranquilo, não vou fazer mais não. Mas ela não consegue pedir perdão. Por quê? Pedir perdão aparentemente é se colocar o quê? Numa posição inferior. Por que as pessoas têm dificuldade de pedir perdão? Por causa do orgulho. Está entendendo isso, irmão? Então o que acontece? Se for preciso tratar a forma, o que você vai falar? A pessoa está ali te matando. Você aceita. Depois que passar aquilo, você vai falar, olha, só queria pedir para você, a próxima vez que você for me ensinar, que você for me confrontar nessa situação, você não precisa gritar comigo. Você não precisa me xingar todinho. Você não precisa me humilhar na frente de todo mundo. Simples. Pode ser com o patrão, pode ser com o marido, pode ser com a esposa, pode ser com um amigo, pode ser com o pastor, pode ser com o pai, pode ser com o filho, pode ser com a mãe, pode ser com o tio, pode ser com qualquer pessoa. Mas o que vai ganhar o coração das pessoas é a resposta que nós damos àquilo que elas estão nos oferecendo. Normalmente os nossos problemas de relacionamento são com quem? Com quem tem as mesmas convicções que nós. E por que os problemas então existem? Por causa do nosso orgulho. Como a gente vai fazer para ganhar essas pessoas
e ainda nos desenvolvermos para o crescimento e a maturidade, nos submetendo, nos colocando numa posição de humildade, aceitando o ensino, apesar da forma, porque a forma não é importante. Quem tem dito para nós, não fala comigo desse jeito, é o mundo, e o mundo jaz no maligno. Por causa dessa filosofia, na igreja, a gente tem que andar com a chupetinha para os irmãos, porque eles são eternas crianças para sempre, porque eles estão andando pelo princípio correto, mas dentro de um formato mundano. Vamos orar? Vamos orar primeiro pelo Glaico, nosso irmão corajoso, que já abriu o coração, porque esse é o segredo para você sair dessa posição, ser transformado e ser desenvolvido para um lugar de maturidade, é ter coragem para abrir o coração e aceitar a correção. Feche seus olhos. Pai, nós oramos pelo Glaicon agora, e pelo homem de Deus que o Senhor disse que ele seria entre nós. Honramos agora a fé do teu filho, a coragem dele, e pedimos que venha um poder violento do Evangelho, liberado sobre ele, a sua casa, o seu casamento, sobre todas as áreas da sua vida agora. Como igreja, todos juntos agora, nos voltamos em oração pela vida do nosso amado irmão, e pedimos, Senhor, que ele se torne irreconhecível. Pai, dê a ele tamanha autoridade, Senhor, de caráter, que seja constrangedor para nós andar perto do Glaicon, de tão parecido contigo que ele se tornou. Oramos, Senhor, para que você desenvolva ele no seu interior, que toda a unção que está sobre nós seja repartida com o Glaicon, para que ele seja esticado, para que ele passe pelo processo, para que o amor de Cristo se aperfeiçoe nas suas fraquezas, e que o testemunho não dele mesmo, mas das pessoas que estão perto dele, ao redor dele, venham glorificar o seu nome, por causa daquilo que o Senhor fez. Mas nós lembramos que o que o Senhor fará é por causa daquilo que ele reconheceu, de onde ele soube, de onde ele tirou as máscaras, de onde ele abriu o coração para reconhecer o quanto ainda precisava do Senhor, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua transformação. Em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite pelas famílias aqui representadas, pelos casais, por todos os irmãos. Oramos para que sejamos conhecidos por uma marca, a marca do amor, porque nisso se resume toda a lei. É disso que dependem a lei e os profetas: amarmos ao Senhor e amarmos uns aos outros. Ensina-nos a sermos uma comunidade de amor, lembrando que disso dependem a lei e os profetas. Que não há amor sem correção, que não há amor sem humildade, que não há amor sem confronto, que não há amor sem transformação, de que não há amor sem crescimento, de que não há amor sem arrancarmos as máscaras, de que não há amor se nós mantivermos o nosso caráter imexível, o nosso caráter da mesma forma como ele era antes de nós termos o Senhor, antes de nós sermos acessados pelo Evangelho. Nos submetemos a você, nos submetemos a isso. Pedimos que a força do seu poder